Você está ligado nas novas tendências da economia? Se você não está, é porque você é aquele tipo de empresário que corre atrás, ou seja, vai chegar sempre depois dos outros. Essa nova economia, ela é baseada muito mais na funcionalidade e na cooperação do que na produção em massa, no consumo de massa. Se você quer entender um pouco mais sobre a economia da funcionalidade e da cooperação, fique até o final, porque nós vamos trazer uma pessoa que vai lhe esclarecer sobre isso. Mas antes disso, eu queria que você se inscrevesse no canal, dê um like no vídeo e ative a notificação, aquele sininho que tem ali do lado, para que você possa receber as informações sobre os novos vídeos. Vamos lá na nossa entrevista. Bom, hoje nós vamos entrevistar Kátia Melissa Alves, que é uma pessoa bastante interessante no sentido acadêmico. Ela tem uma formação muito boa, ela é economista, fez mestrado em economia e atualmente ela está fazendo um doutorado em economia da funcionalidade e da cooperação, que é uma nova tendência da economia. Tudo bem, Kátia? Como vai? Oi, eu te agradeço você ter aceito aqui o nosso convite para participar do programa, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre você. Eu já adiantei algumas coisas, mas eu queria que você falasse. Quem é você? Quem é a Kátia Melissa? Bom, obrigada por estar aqui, tá? Compartilhando com você desse seu canal. E, bom, eu sou formada em economia, sou apaixonada pela inovação, apaixonada pelos pequenos negócios e também sobre empreendedorismo. E a minha formação em economia, sempre trabalhei com questão de inovação e hoje eu estou fazendo meu doutorado em engenharia de produção na UFRJ e com um novo tema sobre economia da funcionalidade e da cooperação. Interessante. Essa economia da funcionalidade e da cooperação, ela é uma nova tendência, né? É um novo modelo, né? Então é uma ruptura do modelo atual, que é uma economia voltada para a produção em massa, do consumo. E eu queria que você falasse, quer dizer, essa evolução dessa economia tradicional que a gente tem hoje para essa economia da funcionalidade e da cooperação. Qual é a grande diferença aí? Bom, a economia da funcionalidade da cooperação, para a gente, vou abreviar porque o nome é muito grande, eu vou chamar de FC. Então, a partir desse momento, é FC. Então, a FC, ela é um conceito novo, tanto na literatura ainda está sendo desenvolvida, a gente tem muitos trabalhos europeus, principalmente na França. Então, em 2002, esse conceito de... 2002? É bem recente, né? Exatamente. Então, em 2002, junto com o Instituto Artemis, que é um instituto europeu, foram desenvolvidos vários estudos e com isso começou essa questão da FC, de você estudar as empresas, de ver os casos franceses. Então, é um conceito novo. Aqui no Brasil, a gente está estudando dentro da UFRJ, na engenharia de produção, nós temos um grupo de estudo que a gente está desenvolvendo isso para verificar casos brasileiros que podem seguir nessa trajetória da FC. E também nós temos em Minas Gerais, que também tem um polo. Então a gente tem o apoio do Instituto Francês. Do Instituto Francês Artemis. Tá. Agora, essa economia, pelo que eu entendi, o que eu li a respeito, ela se baseia num conceito que é você não ter a posse do bem, mas ter o uso do bem. Então, muitas coisas, por exemplo, que você compra, mas que você usa esporadicamente, você não necessitaria estar comprando aquele bem, você poderia estar usando ele de uma forma de aluguel ou de cessão. Seria dentro disso? Também. O conceito de economia funcional é você sair de oferecer um equipamento, um bem, mais um serviço. Então, a economia da funcionalidade da cooperação, ela pega esse conceito e ela aprimora. Vamos ter as duas coisas. Vai ter um bem, mas vai oferecer mais serviços. Um serviço agregado. Com isso, você vai ter maior valor agregado. Uhum. Então, a gente tem, assim, muita importância agora do que a gente chama de efeito tesoura, que é um aumento de bens intangíveis e uma diminuição do bem material. Então, um outro conceito muito importante dentro da FC é a questão da cooperação. Então, a cooperação com o cliente, a cooperação com o fornecedor. Então, isso tudo dentro de um território gera um valor agregado muito grande e, com isso, também um desenvolvimento local.
ela vai depender também de uma mudança do comportamento do consumidor, né? Eu vou dar um exemplo aqui simples, né? Eu tenho esse ambiente aqui, então eu tenho alguns equipamentos, tipo furadeira, escada, cortador de grama, mas eu não uso isso com uma frequência muito grande. Então eu faço um investimento num equipamento desse e uso ele esporadicamente. Eu poderia estar, toda vez que eu precisasse, contratando esse serviço ou então alugando esse equipamento para aquela funcionalidade. Hoje a gente tem um novo consumo, a gente tem um consumo mais consciente, né, do consumidor. Então, você desenvolver um produto e atrelar nesse produto mais serviços que possam aumentar a utilidade do beneficiário, do consumidor, ao utilizar aquele produto. Vou dar um exemplo aqui de um caso francês que uma empresa de pneu, ela aumentou a qualidade daquele pneu, ou seja, isso faz com que você, no longo prazo, você diminua a questão de utilização de recursos naturais, de matérias-primas. Então, mas para ela ganhar, ela teve que atrelar outros serviços. Isso a gente pode dizer como economia da funcionalidade da cooperação. O que essa economia difere da economia circular ou dos outros tipos de economia em que a gente já vê algum tipo de reaproveitamento, né? Eu acho que todas elas partem da mesma preocupação com o meio ambiente, com a preocupação com o desenvolvimento sustentável, e que o modelo econômico hoje dominante de alta produção, onde o volume é a meta, preço. Então esses modelos eles surgem, eu acho, como um protesto a isso. Você acha que esse modelo atual está desgastado? Ah, com certeza, está desgastado. Ela pode ser muito mais útil e efetiva para os pequenos negócios, embora eu acho que também as grandes empresas vão acabar tendo que migrar para isso. Por quê? Porque, no meu entender, quando você começa a criar esse tipo de mudança de hábito da população, ela passa a demandar outros tipos de serviços, e as pequenas empresas são mais ágeis para fazer isso, e também elas podem trabalhar, vamos dizer, em conjunto, né? Isso. Bom, a gente fala que a FC ela pode ser utilizada desde a grande empresa, desde a pequena empresa. Você citou um exemplo aí de uma empresa de pneu, que deve ser uma grande empresa. É uma grande empresa, que foi um estudo de caso da França, que ela conseguiu fazer colocar conceitos da FC no seu modelo de negócio. Tá. Mas isso que você falou de facilidade, porque as pequenas empresas elas são mais ágeis, né, na questão de mudança, porque são menores, isso é verdade. Então a FC ela pode ser sim muito utilizada dentro dos pequenos negócios. Isso pode ser um diferencial para o pequeno negócio que está adotando esse novo modelo. Ah, sim, é uma maneira dela inovar, né? Então, o importante que eu estou entendendo para o pequeno negócio é ele identificar que serviço ele pode agregar ao seu produto para ele se tornar mais competitivo e ele precisar vender menos produto e mais serviço. Exatamente. Então, ele já começa aí a uma trajetória da FC, onde ele começa a aumentar a questão de bens intangíveis, né, o conhecimento, a geração de serviço, e diminuindo essa questão de impacto ambiental, como a produção do volume do produto, né? Então isso é o início aí da FC. Da imersão, né? Da imersão na FC. Dentro do nosso grupo de estudo, nós fazemos fóruns. E nós convidamos, sim, empresas brasileiras. Uma delas é uma empresa que ficou pequeno, que ela viu a necessidade de... O nome da empresa ficou pequeno? O nome da empresa ficou pequeno. Por quê? O empresário, ele visitou a irmã, que tem 2 filhos, e ele viu como que a irmã tinha muita roupa, né? A roupa ali ou que ficou pequeno na criança, ou tinha roupa que ela nunca usou? Que nunca usou, ou que comprou na promoção, que ainda vai usar. Então ele viu nisso um negócio. Então o que ele fez? Ele, por meio de uma plataforma, ele começou a vender esses produtos que não servem mais, ou que não vai usar. Na verdade, ele aluga, né, esse produto? Não, ele vende. Vende? Ele vende, porque aluga é um outro caso. Nós temos um outro caso de uma empresa que ela aluga vestuário para infantil e para gestante.
Então, ela tem como premissa muita qualidade, porque como aluga, então lava muito. Tem que higienizar, né? Isso, então ela tem a preocupação de aumentar a qualidade dessa produção. E aí que está o serviço, né? É aí que está o serviço. Então você tem design que trabalha com ecoconcepção, porque às vezes, como é que você pode reaproveitar aquela roupa, qual a melhor forma de aproveitar. Então ela tudo, são questões assim que acho que a gente tem muito aqui no país para a gente estar desenvolvendo. E a cooperação está justamente nisso, quer dizer, porque uma empresa dessa pequena, ela não tem todas as funcionalidades dentro dela. Por exemplo, o design, a higienização, aí ela vai precisar contratar parceiros. Exatamente. Aí é que entra o aspecto de cooperação na coisa. Isso. E como é que entra a cooperação do cliente? O cliente também, ele participa nessa cooperação? A gente tem a preocupação de ter o cliente, como a gente quer que ele aumente a utilidade, né, ao consumir aquele produto, aquela solução, a questão é que a gente tenha, traga o cliente para a gente. Então, a partir do momento que eu consumo uma roupa que é alugada, eu vou ter cuidado, eu vou estar aprimorando, eu vou estar dando dicas também. Você pode sugerir, olha, esse bolso aqui podia ser diferente, ou o botão podia ser mais próximo um do outro, então você altera depois a roupa para o próximo, em função de, vou dizer assim, informações de uso do cliente. Seria também. A forma do cliente cooperar. Também. Ou sugerir, vocês poderiam ter também mais isso no serviço. Sim, e também tipo de cooperar, de entender, né, essa preocupação também com a questão ambiental, porque a gente tem aí um consumo consciente, então o cliente também está envolvido nessa cadeia, né? Esse é talvez o grande ganho dessa economia, né? Ela vai contribuir para que a gente tenha um ambiente menos poluído, menos devastado, não é? Menos explorado, né? Isso, que é bom para todo mundo, né? Sim, é uma externalidade positiva que se gera no território, que se gera no país e no mundo mesmo. Sim. Né? Agora, uma coisa que eu estava pensando é que, como você tem esse aspecto de colaboração e de parcerias, a tendência é que você gere mais empregos com isso, não é? Exatamente, porque assim, a gente tem a preocupação, imagine se fosse num território onde as empresas, elas cooperam entre si, onde você tem fornecedores que também cooperam, cliente, então acaba tendo um desdobramento positivo muito grande, com isso você gera mais emprego. E gerando novas, vamos dizer assim, aplicações. Por exemplo, você vai precisar, agora eu vou precisar do design, agora eu vou precisar de uma pessoa para higienizar a roupa, agora eu vou precisar de uma pessoa para melhorar o processo de qualidade do pneu, ou vou precisar de uma pessoa para melhorar alguma coisa ou para acrescentar alguma funcionalidade àquele produto ou criar um serviço. Então isso vai gerando necessidade de novos parceiros e esses parceiros obviamente vão trazer pessoas para trabalhar. A gente tem uma análise muito forte dentro da UFC da questão da cadeia de valor, porque um exemplo aqui é na questão de produto orgânico. Você tem um produtor rural. O produtor rural, ele oferece produto, então quem fica com o maior ganho? Geralmente é o distribuidor, né? O intermediário, né? Que não produziu. Que não produziu. Então a gente tem isso que você está falando é muito nessa questão da gente envolver, da gente de uma forma mais harmônica, igualitária, essa cadeia de valor. Então a UFC ela tem sim essa preocupação. E as pequenas empresas que quiserem, tiver interesse nessa, como é que elas podem se aprofundar nisso? Existe já algum tipo de consultoria, algum tipo de mentoria, de assessoria para isso? Hoje aqui que a gente tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo de estudo da UFRJ, onde a gente está desenvolvendo trabalhos, a gente está captando empresas. Então, se você é empresário que tem interesse nessa questão, eu acho que você pode procurar a UFRJ no nosso grupo de estudo. Eu vou deixar o teu contato aí para depois as pessoas procurarem se tiver interesse. A gente tem para seguir nossas redes sociais, que a gente semanalmente a gente publica questões sobre a UFC e que a gente está iniciando, a gente quer iniciar uma trajetória, fazer uma transformação dentro dessa empresa. Então a gente está desenvolvendo uma metodologia, já
já tem uma metodologia, então a gente quer testar, a gente quer ter mais casos brasileiros. Então não é um processo de curto prazo, é um processo de médio prazo, vamos botar 12 meses, para você estar trabalhando dentro da empresa. Então, é uma visita em loco, você tem que conversar com os dirigentes, porque tem que ter, a empresa toda tem que se envolver para a gente conversar com o colaborador, porque às vezes eles ficam preocupados, porque como a gente quer diminuir volume, então às vezes o empregado fica preocupado com o seu emprego. Vou perder o emprego, né? Vai diminuir a receita, eu vou perder o emprego. Exatamente, porque antes minha meta era produzir, então agora... Então, tem todo um trabalho interno que é necessário fazer na empresa. Cultural, né? Cultural, principalmente. Sim. Porque quando a empresa ela compra essa ideia de estar na FC, eu acho que a primeira barreira é... Mudar o pensamento. O pensamento. É você... Não só do colaborador, como também do cliente, né? Do outro lado da ponta, né? Exatamente. Então é uma mudança cultural, basicamente. Mudança cultural. Gostei dessa economia, eu vou começar a me preocupar mais com ela, porque eu acho que é um viés interessante para a gente trabalhar, principalmente quem trabalha ligado a empresas, a pequenas empresas, não é? Olha, eu te agradeço muito. Sérgio, muito obrigada, adorei participar desse bate-papo com você, e foi uma forma colaborativa da gente estar falando sobre a FC, e eu vou colocar aqui meus contatos, que é fefc.rio, que se você quer saber mais, quiser saber mais... Isso aqui é no Instagram? Instagram e Facebook. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais, nós, dentro da UFRJ, do grupo de estudo, a gente faz mensalmente fórum e também a gente está sempre publicando informação sobre a FC. Muito obrigado por você estar aqui. Qualquer coisa a gente pode te acionar. Se tivermos alguma empresa aí que esteja interessada, eu vou pedir para você entrar no circuito. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Kátia. Tchau, tchau.